Há certas dores que marcam uma alma para sempre, e Isadora conhecia cada uma delas desde que conseguia se lembrar. Aos 23 anos, ela carregava nos ombros o peso de 1000 humilhações, de 1000 olhares de desprezo, de 1000 sussurros cruéis que ecoavam pelos corredores da mansão de sua própria família. A gorda indesejada, assim a chamavam, como se seu nome tivesse sido apagado do mundo e substituído por essa sentença cruel que a definia aos olhos de todos. Sua madrasta, Lady Cordelia, nunca desperdiçava uma oportunidade de lembrá-la de sua condição, especialmente quando havia visitas importantes na propriedade dos Ashworth, uma das famílias mais respeitadas da região de Yorkshire. Naquela manhã fria de outubro de 1847, Isadora acordou com o familiar aperto no peito que a acompanhava todos os dias. Através da janela embaçada de seu pequeno quarto nos fundos da mansão, ela podia ver as folhas douradas dançando ao vento, carregando consigo a promessa de mais um dia de solidão e rejeição. Seus dedos tremeram enquanto amarrava o espartilho que nunca conseguia disfarçar completamente suas curvas generosas. Cada movimento, uma lembrança dolorosa de como seu corpo era visto como um defeito, uma falha que envergonhava a família que a acolhera após a morte de seus pais. O eco de passos apressados no corredor principal chegou até seus ouvidos, seguido pela voz aguda de Lady Cordelia gritando ordens para as criadas. Hoje seria o dia do grande baile de outono, um evento que reuniria toda a alta sociedade local na mansão, Ashworth, e Isadora sabia exatamente qual seria seu papel nessa encenação. Esconder-se, tornar-se invisível, evitar causar qualquer constrangimento à família, que já considerava sua presença um fardo pesado demais para carregar. Seus meio-irmãos, Edmund e Victoria, filhos legítimos de Lady Cordelia, brilhariam como sempre brilhavam, enquanto ela observaria tudo de longe, como uma sombra que nem mesmo merecia existir. Se você já sentiu a dor de não pertencer, de ser vista como um erro, de carregar nos ombros o peso da rejeição de quem deveria te amar, então você entende a alma de Isadora. Este é um lugar seguro para quem conhece essa dor, para quem já chorou em silêncio, achando que não merecia ser amada. Você não está sozinha nessa jornada, e aqui, entre essas palavras, sua dor é compreendida e acolhida. Descer as escadas principais da mansão sempre foi um martírio para Isadora. Especialmente em dias como aquele, quando a casa fervilhava de atividade e preparativos. Cada degrau que pisava parecia ecoar como um anúncio de sua presença indesejada, e ela podia sentir os olhares das criadas se desviando rapidamente quando a viam passar. Não era desprezo exatamente, mas uma mistura de pena e desconforto que talvez doesse ainda mais que o ódio aberto. Na cozinha, Mrs. Henderson, a cozinheira mais antiga da casa, foi a única que lhe dirigiu um sorriso genuíno, daqueles que aqueciam o coração mesmo nos dias mais sombrios. "Bom dia, querida Isadora", disse a mulher robusta, suas mãos cobertas de farinha, enquanto preparava os doces para o baile daquela noite. "Você parece cansada. Dormiu bem?" Era impressionante como Mrs. Henderson conseguia ver através das máscaras que todos usavam. Como conseguia enxergar a pessoa por trás da dor. Isadora assentiu timidamente, não confiando na própria voz para não quebrar e revelar o turbilhão de emoções que carregava dentro do peito. A verdade era que ela mal conseguia dormir nas noites que antecediam os eventos sociais, sabendo que seria mais um dia de humilhações disfarçadas de preocupação familiar. "Lady Cordelia quer vê-la na sala azul", continuou Mrs. Henderson, e o tom gentil de sua voz não conseguiu disfarçar completamente a preocupação em seus olhos. Todos na casa sabiam o que significava ser convocada por Lady Cordelia, especialmente em dias de festa. Não eram conversas. Eram sentenças, decretos que definiam exatamente qual seria o lugar de Isadora no mundo. Sempre do lado de fora, sempre observando, sempre lembrando que sua presença era tolerada, nunca desejada. O caminho até a sala azul pareceu interminável. Cada tapete persa, que pisava cada quadro ancestral que a observava das paredes, cada vaso de porcelana que refletia sua imagem distorcida, tudo conspirava para lembrá-la de que ela não pertencia àquele mundo de luxo e refinamento.
Seus passos foram ficando mais lentos à medida que se aproximava da porta de mogno entalhado. E por um momento, ela quase desejou poder desaparecer, dissolver-se no ar como a névoa matinal que cobria os jardins da propriedade todas as manhãs. Lady Cordelia estava de pé junto à janela quando Isadora entrou. Sua silhueta elegante recortada contra a luz dourada da manhã. Ela não se virou imediatamente, deixando que o silêncio se estendesse como uma corda esticada, prestes a se romper. Quando finalmente se voltou, seus olhos azul-gelo percorreram Isadora de cima a baixo, com aquela expressão familiar de desdém mal disfarçado que conseguia fazer qualquer pessoa se sentir menor que um inseto. Isadora, querida, começou ela, e a palavra querida soou como veneno destilado. Precisamos conversar sobre esta noite. Como você bem sabe, teremos convidados muito importantes, incluindo Lord Pemberton e sua família, além do jovem barão de Westmere. É uma oportunidade única para Victoria fazer conexões valiosas para seu futuro. Ela pausou, deixando que o peso de suas palavras se assentasse no ar espesso da sala. Tenho certeza de que você compreende que sua presença, bem, digamos que pode ser fonte de constrangimento desnecessário. As palavras atingiram Isadora como chicotadas invisíveis, cada uma encontrando exatamente as feridas mais profundas de sua alma. Ela manteve o olhar baixo, concentrando-se no padrão intrincado do tapete aos seus pés, tentando não deixar que as lágrimas que queimavam seus olhos se transformassem em uma demonstração pública de fraqueza. Lady Cordelia sempre soube exatamente onde atacar, como usar a linguagem educada da alta sociedade para infligir as dores mais cruéis. Então, o que a senhora sugere? Murmurou Isadora, sua voz mal passando de um sussurro. Ela já conhecia a resposta, claro, mas precisava ouvir as palavras serem pronunciadas. Precisava sentir o golpe final para que a ferida ficasse completa. Era sempre assim. Primeiro vinha a humilhação velada, depois as sugestões aparentemente gentis, que na verdade eram ordens disfarçadas, e por fim, o exílio temporário que a lembrava constantemente. Pensei que talvez você pudesse passar a tarde e a noite na biblioteca, disse Lady Cordelia, voltando-se novamente para a janela, como se a conversa fosse apenas um detalhe menor em sua agenda movimentada. Há tanto conhecimento lá que tenho certeza de que você encontrará algo interessante para ocupar seu tempo. E, é claro, Mrs. Henderson providenciará uma bandeja com o jantar para que você não passe fome. O sorriso que acompanhou essas palavras não chegou nem perto de seus olhos, permanecendo fixo e falso, como uma máscara de porcelana rachada. Isadora assentiu lentamente, engolindo a humilhação como se fosse um remédio amargo que precisasse tomar para sobreviver mais um dia. Muito bem, Lady Cordelia. Obrigada pela consideração. As palavras saíram automáticas, polidas, adequadas, como ela havia aprendido a ser ao longo de todos esses anos, vivendo à margem de uma família que nunca a considerou verdadeiramente parte de si. Ela se virou para sair, mas a voz gelada de sua madrasta a deteve mais uma vez. Ah, Isadora, mais uma coisa. Lady Cordelia não precisou se virar para que sua voz carregasse todo o peso de sua autoridade. Amanhã cedo, quero que você vá ao mercado buscar os tecidos que encomendei para o vestido novo de Victoria. É uma tarefa que exige discrição. O que ela realmente queria dizer, e ambas sabiam disso, era que precisava de alguém que pudesse sair de casa sem chamar atenção. Alguém cuja aparência não causasse comentários entre as famílias importantes da região. A biblioteca sempre foi o refúgio de Isadora. O único lugar na mansão onde ela se sentia verdadeiramente em paz. Entre as estantes altas de carvalho escuro e os milhares de volumes que guardavam histórias de mundos distantes e épocas perdidas, ela conseguia esquecer por algumas horas que sua própria história era feita apenas de rejeição e solidão. Naquela tarde, enquanto os preparativos do baile transformavam a mansão em um redemoinho de atividade frenética, ela se escondeu entre as páginas de um romance sobre terras distantes, onde heroínas corajosas encontravam o amor verdadeiro e a felicidade que pareciam tão impossíveis em sua própria vida. O som da música e das vozes alegres dos convidados chegava até a biblioteca como um eco distante de um mundo
ao qual ela nunca pertenceria verdadeiramente. Através das cortinas pesadas, ela podia ver as carruagens elegantes chegando uma após a outra, depositando damas em vestidos de seda e cavalheiros em casacas perfeitamente ajustadas. Era como assistir a uma peça de teatro através de uma janela, sendo ao mesmo tempo espectadora e personagem excluída da narrativa principal. Por volta das 9 da noite, quando o baile já estava em pleno andamento e as risadas ecoavam pelos corredores como sinos festivos, Mrs. Henderson apareceu na biblioteca, carregando uma bandeja com sopa quente e pão fresco e um pequeno vaso com uma rosa amarela que havia colhido dos jardins. Pensei que você gostaria de um pouco de companhia, disse a mulher gentil, colocando a bandeja sobre a mesa de leitura e se sentando na poltrona ao lado de Isadora. Mrs. Henderson, a senhora não deveria estar aqui comigo. Lady Cordelia ficará furiosa se descobrir que você deixou suas obrigações para... Isadora começou a protestar, mas foi interrompida por um gesto firme da cozinheira, que havia sido mais mãe para ela do que qualquer outra pessoa naquela casa. Bobagem, querida. Minhas obrigações incluem cuidar de todos que vivem sob este teto, e isso inclui você, especialmente você. Mrs. Henderson pegou as mãos frias de Isadora entre as suas, que eram quentes e calejadas pelo trabalho árduo, mas infinitamente mais gentis que qualquer toque que ela havia recebido de sua família adotiva. Quero que você saiba uma coisa, Isadora. Você não é o que eles dizem que você é. Você é bondosa, inteligente, tem um coração puro que eles nem conseguem enxergar porque estão cegos pela própria vaidade. As palavras de Mrs. Henderson ecoaram no coração de Isadora durante toda aquela noite solitária, plantando uma semente pequena, mas resistente de esperança em um terreno que havia sido devastado por anos de crueldade. Na manhã seguinte, ela acordou com uma sensação estranha, como se algo no ar tivesse mudado, como se o universo estivesse preparando alguma reviravolta em sua história de dor e rejeição. O sol entrava por sua janela com uma intensidade dourada que parecia querer aquecê-la por dentro. E pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu aquele peso familiar esmagando seu peito ao despertar. A caminhada até o mercado da vila sempre foi uma das poucas atividades que Isadora genuinamente apreciava, mesmo quando era apenas mais uma tarefa designada para mantê-la longe dos olhos importantes. As ruas de pedra irregular, as casas de tijolo vermelho, com suas chaminés soltando fumaça branca, os comerciantes gritando suas ofertas do dia. Tudo isso criava uma sinfonia de vida real que contrastava drasticamente com a atmosfera artificial e sufocante da mansão Ashworth. Aqui, entre as pessoas comuns, ela podia caminhar sem sentir o peso constante do julgamento, sem precisar medir cada passo ou cada expressão. O ateliê de tecidos de Master Thompson ficava numa esquina movimentada, entre a padaria que sempre exalava o aroma irresistível de pão quente e a loja de ferramentas onde os homens da região se reuniam para discutir o tempo e os problemas da colheita. Isadora empurrou a porta de madeira pesada, fazendo o sino de bronze anunciar sua chegada com um toque melodioso que sempre a fazia sorrir. Master Thompson era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e óculos pequenos, que tratava todos os clientes com a mesma cortesia respeitosa, independentemente de sua posição social. Ah, senhorita Isadora! Como vai a senhorita hoje? Cumprimentou ele, emergindo de trás de uma pilha de sedas coloridas que chegavam quase até o teto. Vim buscar os tecidos que Lady Cordelia encomendou para o vestido de Victoria, respondeu ela, e não pôde evitar que uma sombra de tristeza passasse por seus olhos ao mencionar mais um vestido luxuoso que nunca seria dela, mais uma oportunidade de ver sua meia-irmã brilhar enquanto ela permanecia nas sombras. Enquanto Master Thompson separava os metros de seda azul celeste e renda francesa, a porta do ateliê se abriu novamente, deixando entrar uma rajada de ar frio e um homem que Isadora nunca havia visto antes na vila. Ele era alto, de ombros largos, vestia roupas simples mas limpas de um trabalhador e carregava nas mãos, calejadas, uma pequena boneca de tecido que estava claramente muito danificada. Seus cabelos castanhos estavam despenteados pelo vento e havia uma gentileza em seus olhos verdes que imediatamente chamou a atenção dela. Com licença, disse ele,
dirigindo-se a Master Thompson com uma voz grave e suave que carregava um sotaque ligeiramente diferente, talvez de alguma região mais ao norte. Minha filha pequena teve um acidente com sua boneca favorita e me disseram que o senhor talvez pudesse consertá-la. Sei que não é exatamente sua especialidade, mas... Ele pausou, olhando para a boneca com uma ternura que fez o coração de Isadora se apertar de uma forma estranha e inesperada. Master Thompson examinou a boneca com cuidado, virando-a delicadamente entre as mãos. É um trabalho delicado. Vou precisar de linha muito fina e um tecido específico para fazer um remendo que não seja visível. Talvez eu consiga, mas levará alguns dias. O homem assentiu, parecendo aliviado, mas Isadora podia ver a preocupação em seus olhos, a urgência silenciosa de um pai que quer consertar algo importante para sua filha. Sem pensar duas vezes, ela se aproximou. Posso dar uma olhada? Perguntou suavemente, estendendo as mãos para receber a boneca. Tanto Master Thompson quanto o estranho a olharam com surpresa, mas algo na expressão serena de Isadora os fez confiar. Ela examinou o brinquedo com dedos experientes, tocando cada rasgão, cada ponto que precisava de atenção. Anos bordando sozinha em seu quarto, consertando suas próprias roupas que Lady Cordelia se recusava a substituir, haviam feito dela uma costureira habilidosa. Posso consertar isso agora mesmo, disse ela, olhando nos olhos verdes do homem. Tenho experiência com tecidos delicados e sei exatamente o que ela precisa. Se Master Thompson permitir que eu use um pouco de linha e alguns retalhos... O comerciante assentiu entusiasticamente, sempre admirador de um bom trabalho artesanal, e rapidamente providenciou os materiais necessários. Durante a hora seguinte, Isadora trabalhou em silêncio concentrado, seus dedos movendo-se com precisão e delicadeza sobre a boneca ferida. O homem permaneceu ali, observando cada movimento sem dizer uma palavra, mas ela podia sentir seus olhos sobre ela, e, estranhamente, não se sentia julgada ou desconfortável. Era uma sensação completamente nova, ser observada com o que parecia ser admiração, respeito, algo que ela não conseguia identificar completamente, mas que aquecia seu peito como um fogo suave. Você já sentiu que não merecia ser notada, que sua presença no mundo era um equívoco que deveria ser corrigido? Já acreditou que jamais seria vista com carinho, que jamais encontraria alguém capaz de enxergar beleza onde outros veem apenas defeitos? Conte nos comentários. Qual foi o momento em que você se sentiu verdadeiramente vista e valorizada? Escreva: Eu mereço ser amada, e ajude outras mulheres que passam pela mesma dor a encontrarem esperança nessa jornada. Seu comentário pode ser a luz que alguém precisa hoje. Pronto, disse ela finalmente, entregando a boneca completamente restaurada. O trabalho havia ficado perfeito. Os remendos eram quase invisíveis, e ela havia até mesmo bordado pequenas flores nas laterais para disfarçar completamente os pontos de reparo. O homem pegou o brinquedo com mãos trêmulas, e Isadora pôde ver lágrimas se formando em seus olhos enquanto ele examinava cada detalhe do trabalho. Isso é extraordinário, murmurou ele, sua voz embargada de emoção. Minha pequena Sophie perdeu a mãe há 2 anos, e esta boneca é tudo o que lhe restou dela. Quando se rasgou ontem à noite, ela chorou como se tivesse perdido a mãe novamente. Ele levantou os olhos para Isadora, e havia uma intensidade ali que a fez corar. Você não apenas consertou um brinquedo, você devolveu a felicidade para minha filha. Como posso agradecer? Não precisa agradecer, respondeu ela timidamente, abaixando o olhar. Foi um prazer ajudar. Sei como é importante ter algo que nos conecta com quem amamos. Havia uma sinceridade em sua voz que vinha de todas as noites que ela havia passado abraçada ao último presente que sua mãe verdadeira lhe havia dado antes de morrer. Um pequeno livro de poesias que ela guardava como um tesouro. Meu nome é Thomas, disse ele, estendendo a mão para ela. Thomas Whitmore. Trabalho na nova fazenda que compraram na estrada oeste, cuidando dos cavalos. Isadora hesitou por um momento antes de aceitar o cumprimento, não acostumada a tanta cortesia vinda de um desconhecido. Isadora, respondeu ela simplesmente,
sem mencionar o sobrenome Ashworth que carregava como um fardo. Isadora, repetiu ele, como se estivesse saboreando o nome. É um nome lindo. Combina com você. Ela sentiu seu rosto queimar de surpresa e constrangimento. Quando foi a última vez que alguém havia lhe dirigido um elogio genuíno? Quando foi a última vez que alguém a havia olhado como Thomas estava olhando agora? Como se ela fosse algo precioso de se contemplar. Master Thompson pigarreou delicadamente, lembrando-os de que ainda estavam em sua loja, mas havia um sorriso conhecedor em seu rosto. Ele havia testemunhado algo especial acontecer ali, algo que talvez nem os próprios envolvidos compreendessem completamente ainda. Bem, disse ele, acho que temos um final feliz para a boneca da pequena Sophie. E senhorita Isadora, seus tecidos estão prontos. Thomas insistiu em pagar não apenas pelo conserto da boneca, mas também pelos tecidos de Isadora, ignorando completamente seus protestos. É o mínimo que posso fazer, disse ele firmemente. Você devolveu a infância da minha filha para ela. Havia algo na maneira como ele falava, uma determinação gentil, que a fez perceber que seria inútil argumentar. Eles saíram da loja juntos, caminhando lentamente pela rua principal da vila. Thomas carregou o embrulho pesado dos tecidos, sem que ela precisasse pedir. Um gesto de cavalheirismo natural que a surpreendeu. Estava tão acostumada a ser tratada como um fardo que a simples cortesia a deixava sem palavras. Você mora na mansão Ashworth, comentou ele, não como uma pergunta, mas como uma observação. Sim, respondeu ela, preparando-se para as perguntas inevitáveis sobre sua posição na família, sobre por que uma Ashworth estava fazendo compras sozinha no mercado. Mas as perguntas não vieram. Em vez disso, Thomas disse: Deve ser solitário viver numa casa tão grande. A afirmação a pegou desprevenida, tocando exatamente no centro de sua dor mais profunda. Ela parou de caminhar e o olhou, tentando entender como um estranho havia conseguido ver através de todas as máscaras que ela usava, como ele havia identificado a essência de sua tristeza com tanta precisão. Por que disse isso? Perguntou ela, sua voz quase um sussurro. Thomas parou também, virando-se para encará-la completamente. Porque reconheço a solidão quando a vejo, respondeu ele com uma honestidade que a desarmou. Perdi minha esposa. Você perdeu alguma coisa também. Está nos seus olhos, na maneira como você se move pelo mundo, como se pedisse desculpas por existir. As palavras atingiram Isadora como um raio, não de dor, mas de reconhecimento. Pela primeira vez em sua vida, alguém a havia visto verdadeiramente. Havia olhado além da superfície e encontrado a pessoa real escondida embaixo de anos de humilhação e rejeição. Suas lágrimas começaram a cair, antes mesmo que ela percebesse que estava chorando. Lágrimas quentes que carregavam anos de dor reprimida. Thomas não tentou consolá-la com palavras vazias ou constrangê-la por estar chorando em pleno centro da vila. Em vez disso, ele simplesmente ficou ali, uma presença sólida e reconfortante, deixando que ela sentisse o que precisava sentir. Quando as lágrimas finalmente pararam, ele lhe ofereceu um lenço limpo e disse: Gostaria que conhecesse Sophie. Acho que essa simples sugestão, o convite para entrar em sua vida, para conhecer sua filha, para ser tratada como alguém cuja companhia era desejada, tocou algo profundo no coração de Isadora. Eu gostaria muito, respondeu ela, e pela primeira vez em anos, sua voz carregava algo que ela havia esquecido que existia. Esperança. Eles combinaram de se encontrar no domingo seguinte, depois da missa, perto do riacho que cortava a propriedade onde Thomas trabalhava. Quando se despediram na entrada da mansão Ashworth, ele segurou sua mão por um momento mais longo que o necessário e disse: Obrigado por hoje, Isadora. Você tem um coração bonito e espero que alguém já tenha te dito isso antes. Ninguém jamais havia dito isso, claro. Mas agora, enquanto ela subia os degraus da mansão, carregando os tecidos e uma esperança recém-descoberta, Isadora finalmente começou a acreditar que talvez, apenas talvez, sua história pudesse ter um capítulo diferente. Talvez existisse no mundo alguém capaz de vê-la não como a gorda indesejada, mas como o tesouro que Thomas parecia acreditar que ela era.
e pela primeira vez em sua vida ela começou a acreditar que merecia ser vista dessa forma. A semana que se seguiu passou como um sonho estranho e maravilhoso, cada dia trazendo a promessa do domingo, quando ela finalmente conheceria Sophie e passaria uma tarde inteira na companhia de alguém que a havia escolhido, que havia decidido que sua presença era desejável. Isadora descobriu que era possível sorrir sinceramente, que era possível acordar sem aquele peso no peito, que era possível existir no mundo sem pedir desculpas por cada respiração. E quando o domingo finalmente chegou, dourado e cheio de promessas, Isadora vestiu seu melhor vestido, penteou os cabelos com cuidado especial e caminhou em direção ao riacho, onde Thomas e Sophie a esperavam. Pela primeira vez em sua vida, ela estava indo ao encontro de pessoas que queriam sua companhia, que a viam como um tesouro a ser descoberto, não como um fardo a ser suportado. E isso, ela sabia, era apenas o começo de uma história completamente nova.